Uma garçonete negra parece estar fazendo trabalho normal, até que ela entra na mansão de milionário e descobre uma foto de infância sua pendurada na parede. O segredo por trás da foto irá chocá-lo. Meu Deus suyo. As palavras saíram como sussurro dos lábios de Jasmine enquanto ela olhava para a moldura dourada pendurada no corredor privativo da mansão Blackwell. Seus dedos tremiam, quase deixando cair a bandeja de cristal que carregava. Ali, emoldurada como uma relíquia preciosa, estava uma foto dela aos 4 anos. O mesmo sorriso tímido, os mesmos cachos rebeldes, a de mesmo vestidinho rosa que ela vagamente se lembrava de ter usado. Mas como diabos sua foto de infância foi parar decorando a parede de uma das famílias mais ricas de Chicago? Jasmine Mitchell, 24, já havia servido champanhe em dezenas de eventos da alta sociedade, mas ela jamais esperou encontrar pedaços de seu passado perdido em uma mansão onde pisar no chão de mármore custava mais de US $1.1. Criada em lares adotivos desde bebê, ela sempre soube que havia lacunas em sua história. Asistentes sociais falavam vagamente sobre circunstâncias difíceis e documentos perdidos em incêndio, mas nunca em seus piores pesadelos ela imaginou que a resposta estaria pendurada na parede de Richard Blackwell, o mesmo homem que, meia hora antes, havia passado por ela como se fosse invisível. E voce, o que está fazendo aqui? A voz áspera do segurança a trouxe de volta à realidade. Funcionários não são permitidos nas salas privativas. Desculpe, me perdi procurando o banheiro. Jasmine mentiu, forcando sorriso enquanto seu coração disparava. Ela memorizou cada detalhe daquela foto antes de se afastar. De volta ao salão principal, seus olhos automaticamente procuraram por Richard Blackwell entre os convidados. Lá estava ele, impecável em seu smoking sob medida, falando sobre sua fundação de caridade para crianças carentes, enquanto os milionários presentes aplaudiam sua generosidade. Que ironia cruel! O homem que falava em ajudar crianças abandonadas tinha a foto de sua própria filha abandonada decorando sua casa como troféu secreto. Jasmine observou cada gesto, cada palavra, cada sorriso calculado de Richard. Havia algo em seus olhos quando ele falava de segundas chances e famílias desfeitas, uma culpa mal disfarçada que ela reconheceu imediatamente quando Richard casualmente mencionou a tragédia pessoal que o motivou a ajudar a outras famílias. Jasmine sentiu seu sangue gelar. Tragédia pessoal? Ela não tinha morrido, ela tinha sido abandonada. A vida às vezes nos força a tomar decisões impossíveis. Richard continuou, sua voz pesada como uma emoção ensaiada. Perder uma filha muda homem para sempre. Perder ou descartar, naquele momento, enquanto assistia ao homem que provavelmente era seu pai biológico receber os parabéns por sua coragem de transformar sua dor em propósito, Jasmine tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Ela iria descobrir toda a verdade. E quando o fizesse, Richard Blackwell iria pagar caro por cada mentira que ele havia contado, por cada lágrima que ela havia derramado, por cada noite que ela passou se perguntando por que não era boa o suficiente para ser amada. Mas enquanto todos aplaudiam o filántropo do ano, ninguém percebeu o sorriso que se formou no canto da boca de Jasmine. Não era o sorriso de uma filha encontrando seu pai perdido, era o sorriso de alguém que acabava de descobrir o ponto fraco de seu inimigo. Se você sente que esta história vai muito além de simples reencontro de família, você está certo. Inscreva-se no canal porque o que Jasmine estava prestes a descobrir sobre Richard Blackwell faria sua filantropia parecer uma piada perto da vingança que ela tinha em mente. 3 dias após o evento, Jasmine não conseguia tirar aquela foto da cabeça. Toda vez que fechava os olhos, via o sorriso inocente da criança que ela já foi, pendurado como uma decoração na casa do homem que deveria tê-la protegido. Ela precisava de respostas, mas por onde começar? Richard Blackwell era intocável CEO de uma multinacional, membro do conselho de 3 universidades e, ironicamente, patrono de orfanatos em todo o estado. O homem havia construído império sobre sua própria hipocrisia. Foi quando ela se lembrou de Marcus, o barman veterano que trabalhava em todos os eventos da elite de Chicago. Se alguém conhecia os segredos sujos daquelas pessoas, era ele. Blackwell. Marcus quase se engasgou com seu café quando Jasmine mencionou o nome. Menina, você não quer mexer com aquele homem. Ele tem tentáculos por toda parte. Por que você diz isso? Jasmine perguntou, fingindo casualidade enquanto limpava os copos. Marcus olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos na área de cervico.
Rumores antiguos sobre una filha que ele teve que simplesmente sumiu do mapa. A esposa dele morreu em um acidente suspeito quando a menina tinha cerca de 4 anos. O sangue de Jasmine Gelou, 4 anos, a idade na foto. O estranho é que depois do acidente, Blackwell herdou uma fortuna astronômica do seguro de vida da esposa. E a menina nunca mais se ouviu falar dela, é como se ela tivesse evaporado. Mas ele fala tanto em ajudar crianças órfãs. Marcus riu amargamente. Claro que sim. Nada melhor para limpar uma consciência suja do que uma fundação de caridade com seu nome estampado em letras de ouro. Naquela noite, Jasmine criou perfis falsos nas redes sociais e começou a investigar. Ela descobriu que Richard havia se casado 3 vezes depois da morte de sua primeira esposa, sempre com mulheres muito mais jovens que assinavam rígidos acordos prenupciais. Todos os seus casamentos subsequentes não duraram mais de 2 anos. Ainda mais interessante, ela encontrou artigos antigos sobre Helena Blackwell, sua mãe biológica. A mulher havia sido uma ativista dos direitos das crianças, lutando para reformar o sistema de adoção. O último artigo sobre ela mencionava que ela estava investigando irregularidades em agências de adoção privadas, 2 semanas antes de morrer. Que conveniente. Jasmine imprimiu tudo o que encontrou e organizou uma linha do tempo. Helena havia descoberto algo comprometedor sobre agências de adoção. 2 semanas depois, ela morreu em um acidente. Richard herda tudo e a filha dele desaparece misteriosamente. Ela precisava de mais informações e sabia exatamente onde obtê-las. Margaret Santos, uma detetive particular aposentada que frequentava o café onde ela trabalhava nas manhãs. Margaret, eu preciso de favor, Jasmine disse, servindo o cappuccino extra forte que a mulher sempre pedia. Pelo Tom, imagino que não seja pequeno. Eu preciso de informar sobre algo importante. Margaret estudou o rosto de Jasmine por longo momento. Aos 65 anos, ela havia desenvolvido instinto aguçado para reconhecer quando alguém estava desesperado por justiça. Quanto você pode pagar? Eu posso trabalhar para você, limpar, organizar o que precisar. Interessante. Margaret sorriu. Faz tempo que não tenho caso de verdade. Me conte tudo. Enquanto Jasmine contava sua história, Margaret fazia anotacos em caderno surrado. Quando terminou, a investigadora a olhou com respeito. Querida, você não está apenas procurando seu pai. Você está cacando predador que pode ter matado sua mãe. Nos dias seguintes, Margaret começou a cavar. O que ela descobriu foi ainda pior do que haviam imaginado. Richard não apenas havia abandonado Jasmine, ele havia forjado documentos declarando-a morta no mesmo acidente que matou Helena. Olhe isso, Margaret mostrou os papéis impressos. Uma certidão de óbito falsa, uma declaração de que o corpo nunca foi encontrado. Seu pai recebeu dinheiro de seguro de vida por você também. Jasmine sentiu náuseas. Ele lucrou com a minha suposta morte, $500,000, e ele não parou por aí. Ele usou a tragédia para criar a fundação de caridade. Toda a imagem dele como homem que superou a dor através da caridade foi construída sobre a mentira da sua morte. Margaret continuou folheando os documentos. Tem mais. Helena havia contratado investigador particular 2 semanas antes de morrer. Ela suspeitava que Richard estava vendendo crianças através de esquema de adoção ilegal. O investigador desapareceu logo depois dela. Foi então que Jasmine percebeu a crueldade genial de Richard. Ele não apenas se livrou de uma filha indesejada e de uma esposa inconveniente, ele havia transformado o duplo assassinato delas em capital social e financeiro. Algo mais, Margaret disse, entregando-lhe uma foto borrada. Helena não morreu no acidente. Ela morreu 2 horas depois no hospital, totalmente consciente, e antes de morrer, ela disse algo para a enfermeira sobre proteger a menina do monstro. Jasmine sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Sua mãe havia morrido sabendo que sua filha estava em perigo. Mas Richard pensava que ela era uma menina morta e enterrada. Ele estava prestes a descobrir que alguns fantasmas voltam para assombrá-lo. Margaret entregou-lhe uma pasta cheia de documentos. Tudo o que você precisa está aqui. Mas Jasmine, esse homem é perigoso. Se ele matou sua mãe para ter a herança. Ele não vai me machucar, Jasmine respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Porque ele não sabe que eu existo, e essa seria a sua maior vantagem,
En cuanto Richard Blackwell continuaba su vida como un filántropo mentiroso, acreditando que todos sus segredos estaban enterados como una fila que nunca murió, Jasmine planeaba el reencuentro más dramático de su vida. Ella ya había decidido cómo faría eso. No próximo evento de caridad de su fundacao, irónicamente, un baile de gala para crianças órfãs, Richard Blackwell descubriría que a muerte a veces tem una forma muy particular de cobrar sus dívidas. A pergunta pairando no era simples, o que acontece cuando un homem que lucró con a suposta morte da filha descobre que ela não apenas está viva, mas sabe de tudo. A resposta viria em breve, e seria mais devastadora do que Richard jamais poderia imaginar. O baile de gala anual da Fundacao Blackwell para crianças órfãs estava em pleno andamento. Richard estava no palco falando sobre segundas chances e o poder transformador do amor de un pai. Enquanto os convidados milionarios aplaudían su generosidad inspiradora, Jasmine, vestida de garconete, circulaba ao salao como una bandeja de champagne e un sorriso que escondía 20 años de raiva reprimida. Oye, Richard Blackwell finalmente conhecería su filha. Señoras y señores, Richard continuó su discurso ensayado, como alguien que perdió trágicamente una filha, y a dor que esas crianças carregan. E por eso que nos afundacao. Foi quando Jasmine se aproximou do palco e pegou o microfone de uma assistente. Com licença, Sr. Blackwell, posso fazer uma pergunta? O silêncio cortou ar como uma faça. Richard olhou para ela com irritação mal disfarçada. Senhorita, a senhora não deveria estar servindo as bebidas? Claro, mas como filha de órfãos, seu discurso me tocou profundamente. Jasmine subiu ao palco, ignorando os murmúrios da plateia. Especialmente quando o senhor disse que perdeu uma filha. O senhor pode nos contar mais sobre isso? Richard forcou um sorriso. Bem foi uma tragédia pessoal. Prefiro não entrar em detalhes. Uma pena. Jasmine ligou o microfone, porque eu tenho alguns detalhes muito interessantes sobre sua filha perdida. A expressão de Richard mudou instantaneamente. Seus olhos se estreitaram enquanto ele estudava o rosto de Jasmine. Pela primeira vez, ele realmente a viu. Primeiro, ela não morreu em um acidente. Segundo, Voce a abandonou depois de matar a mãe dela para poder ter a herança dela. Terceiro, Jasmine sorriu. Ela estava aqui na sua frente e ela tem algumas perguntas para o papai. O sangue de Richard escudou seu rosto. Voce não pode ser. Jasmine Helena Mitchell. O melhor Jasmine Helena Blackwell. Sua filha, aquela que Voce declarou morta para ter $1,000,000 de seguro de vida. A plateia explodiu em murmúrios. Richard tentou pegar o microfone, mas Jasmine se afastou. Senhoras e senhores, que tal conhecermos o verdadeiro Richard Blackwell? Jasmine tirou um envelope grosso. Aqui estão as certidões de óbito falsas que ele criou para mim e para minha mãe. Aqui estão os recibos de seguro de vida que ele recebeu pelas nossas mortes. E aqui ele assegurou uma foto ampliada. Está o relatório da autópsia de Helena Blackwell, mostrando que ela não morreu no acidente, ela foi envenenada 2 horas antes. Richard cambaleou. Isso é uma calúnia absurda. E mesmo? Jasmine apontou para o telão atrás do palco. Então me explique por que você tem a minha foto de infância pendurada no seu escritório particular. A foto apareceu na tela, a mesma que Jasmine havia fotografado secretamente na mansão. Mas agora todos podiam ver a inscrição no verso. Para o pai mais incrível do mundo, te amo, Jasmine. O público ficou em silêncio. 20 anos, Richard. 20 anos eu cresci pensando que era inútil, que meus pais tinham morrido e me abandonado. Enquanto isso, você usou a nossa tragédia para construir sua imagem de filantropo, fazendo milhões em doações que nunca chegaram às crianças de verdade. Margaret apareceu na lateral do palco, sinalizando que estava gravando tudo. Mas sabe o que é ainda mais engraçado? Jasmine riu. Voce me contratou para servir champanhe no baile de gala, para a fundacao que Voce criou nas costas das nossas falsas mortes. Que ironia cruel não é? Richard tentou se recompor. Voce não tem nenhuma prova real de nada disso. Não tenho? Jasmine sorriu. Pessoal da imprensa, Voces receberam os arquivos que eu mandei para o e-mail de Voces há 5 minutos, incluindo as gravações do Richard admitindo para o advogado dele que esse livro do problema de esposa e da filha. As câmaras dos jornalistas começaram a piscar loucamente. Richard olhou ao redor, vendo sua reputação desmoronar em tempo real. Voce, ele sussurrou, finalmente entendendo a extensão da armadilha. Voce planejou tudo isso? Claro que sim. Voce me ensinou que a vingança é prato que se serve frio
papai, Jasmine saboreó a palabra, poniándose muito tempo para esfriar. A platea começou a se levantar e ir embora, muitos ligando para cancelar suas doacoes. Richard ficou no palco, sozinho, vendo sua vida inteira desmoronar enquanto sua filha morta o olhava com a mesma frieza que ele lhe mostrou 2 décadas antes. E Richard? Jasmine desceu do palco. Voce ficara feliz em saber que o FBI está a caminho para prendê-lo por fraude de seguro, assassinato e lavagem de dinheiro. Eles disseram que minhas evidências são mais do que suficientes. Enquanto as sirenes começavam a tocar do lado de fora, Richard Blackwell finalmente entendeu que havia subestimado seriamente a filha que ele pensou ter enterrado para sempre. Mas enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, uma pergunta pairava no ar. Depois de 20 anos de mentiras, traição e uma vingança executada com precisão cirúrgica, era possível que uma família destruída pela ganância pudesse encontrar algum tipo de redenção, ou algumas feridas são profundas demais para curar, mesmo quando a justiça finalmente prevalece. 6 meses após a prisão de Richard Blackwell, Jasmine sentou-se no escritório que antes pertencia ao homem que havia tentado apagar sua existência. A placa na porta agora lia fundacao Helena Blackwell, diretora executiva Jasmine Mitchell. O FBI havia congelado todos os bens de Richard após descobrir que apenas 12% das doacoes da fundacao realmente chegavam às crianças órfãs. O resto financiava o luxuoso estilo de vida de homem que havia construído seu império sobre cadáveres e mentiras. Irónico não é, comentou Margaret, agora sua assistente oficial, folheando os relatórios financeiros. Ele usou a morte dela para arrecadar $1,000 e agora você está usando esses mesmos $1,000 para fazer o trabalho que ele fingia fazer. Jasmine sorriu enquanto assinava cheque para a construção do 5º novo orfanato. O dinheiro confiscado de Richard seria usado para exatamente o que ele sempre prometeu, mas desta vez de verdade. A transformação na vida de Jasmine Havia sido radical e pública. A garçonete que servia champanhe para a elite agora estava na capa de revistas nacionais, como a fila que voltou dos mortos para buscar justiça. E a revista Time a nomeou uma das 30 pessoas mais influentes do ano. Programas de TV disputavam entrevistas exclusivas sobre como ela havia desmascarado dos maiores esquemas de fraude de caridade do país. Voce se tornou mais famosa do que ele. Ryu Marcus, o ex-barman que agora trabalhava como coordenador de eventos da nova fundacao. Richard Blackwell passou décadas construindo uma reputação e Voce a destruiu em 20 minutos, e que destruicao havia sido. Notícias sobre Richard chegavam regularmente do sistema prisional, cada uma mais devastadora que a anterior. Seus ex-socios haviam entrado como acoes judiciais para recuperar os $82,000 que investiram na fundacao fraudulenta. Suas 3 ex-esposas haviam quebrado seus acordos de confidencialidade e estavam publicando livros de revelações. Casada como monstro, a vida como psicopata e como eu escapei de assassino. O exclusivo club de golfe onde ele jogava removeu sua placa de membro honorário e renomeou o torneio anual que levava seu nome. A universidade removeu sua homenagem do prédio da biblioteca. Até a igreja que ele frequentava pediu que ele não voltasse após sua libertação. Mais importante, Jasmine havia encontrado sua verdadeira família. Durante suas investigações, ela descobriu que Helena tinha uma irmã, Sarah, que havia procurado por Jasmine por anos antes de desistir, acreditando que sua sobrinha estava realmente morta. Voce temos olhos dela, Sarah havia dito no primeiro encontro, segurando uma foto antiga de Helena. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de ver quem Voce se tornou. Sarah se tornou mais do que uma tia, ela era a família que Jasmine nunca soube que tinha. Juntas, elas criaram arquivo completo sobre Helena, documentando seu trabalho como ativista e sua luta pelos direitos das crianças. A investigação que Helena havia iniciado sobre agências de advocados corruptas estava agora sendo conduzida pelo FBI, resultando em 47 prisões e no fechamento de 12 agências ilegais. Helena não morreu em vão. Sarah disse durante uma das muitas noites que passaram organizando os documentos de sua irmã. Ela plantou sementes que Voce fez florescer em uma floresta inteira. Richard, enquanto isso, enfrentava uma realidade muito diferente. Sentenciado a 25 anos de prisão por assassinato, fraude e lavagem de dinheiro, ele havia perdido não apenas sua liberdade, mas também toda a sua fortuna, que havia sido confiscada para reparar coisas. Seus amigos de alta sociedade haviam desaparecido no ar e sua reputação estava irrevogavelmente destruída.
As cartas que ele tentava enviar a Jasmine sempre voltavam sem resposta. Em uma delas que Margaret havia interceptado, ele escreveu: Eu era jovem e estúpido quando isso aconteceu. Se você realmente é minha filha, por favor, me perdoe. Eu posso explicar tudo. Jasmine havia rasgado a carta sem terminá-la. O perdão era luxo que assassinos não mereciam. Mas a verdadeira medida do sucesso de Jasmine não estava nas manchetes ou nos relatórios financeiros, estava nas 847, cartas que ela recebia a cada mês de crianças cujas vidas haviam sido transformadas pela nova Fundacao. Jasmine, eu consegui uma bolsa para estudar medicina em Harvard, escreveu Amanda, de 16 anos. Obrigada por me ensinar que o nosso passado não precisa definir o nosso futuro. Você me inspirou a ser advogado, dizia outra carta de menino de 14 anos. Eu quero defender crianças como você defendeu sua mãe. Graças a Fundacao, nossa família finalmente se reuniu depois de 8 anos separados, escreveu uma mãe. Meus filhos estão em casa. Em uma entrevista nas 6 meses após a prisão de Richard, Anderson Cooper perguntou a Jasmine se ela sentia raiva de seu pai biológico. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. A raiva é luxo que não posso me dar. Richard Blackwell me ensinou sem querer a lição mais valiosa da minha vida, que nossas origens não definem nosso destino. Ele tentou me apagar da história, mas apenas me deu uma página em branco para escrever a minha própria história. O programa mostrou imagens impressionantes da nova Fundacao em Operacao. 5 orfanatos modernos, 200 crianças recebendo educação de qualidade, 89 famílias reunidas, 56 jovens recebendo bolsas de estudo universitárias. Tudo financiado com dinheiro que Richard havia roubado pensando que nunca seria descoberto. A diferença entre nós, Jasmine continuou, é que ele usou uma tragédia para se beneficiar e usei uma tragédia para beneficiar os outros. Ele construiu império de mentiras. Eu construí legado de verdade. A última cena do programa mostrou Jasmine visitando o túmulo de Helena pela primeira vez. Ela havia mandado fazer uma nova lápide de mármore rosa, substituindo a simples placa que dizia apenas Helena Blackwell 1975 a 2003 por uma mensagem mais completa. Helena Blackwell Mae, ativista, heroína, ela lutou por aqueles que não tinham voz, sua filha concluiu a missão. Nós conseguimos, Mae, Jasmine sussurrou, deixando buquê de rosas brancas. A justiça que você procurava finalmente veio. E sabe o que é melhor? Veio através da fila que ele tentou apagar, mas que você criou para ser indestrutível. Ao sair do cemitério, seu celular vibrou como uma notificação que a fez sorrir. Era um alerta de que a Fundacao havia quebrado outro recorde. Mais dinheiro arrecadado em uma semana do que Richard havia realmente doado em toda a sua carreira como filantropo. Naquela noite, sozinha em seu novo apartamento com vista panorâmica para Chicago, Jasmine refletiu sobre sua jornada, de uma garçonete invisível servindo champanhe para aqueles que a desprezavam. Ela havia se tornado a voz de milhares de crianças que, como ela, haviam sido abandonadas pelo sistema. O telefone tocou, era Sarah, sua tia, ligando como fazia todas as noites. Como foi seu dia, querida? Transformador. Jasmine respondeu, olhando pela janela para a cidade que agora a conhecia como uma heroína. 50 crianças a mais foram adotadas hoje através do nosso programa. E o seu. Eu terminei de organizar os diários de Helena. Vamos publicar livro sobre o trabalho dela. Jasmine sorriu mesmo na morte. Sua mãe ainda estava salvando vidas. A melhor vingança não havia sido destruir Richard Blackwell, embora isso tivesse sido incrivelmente satisfatório. A melhor vingança havia sido se tornar tudo o que ele fingia ser multiplicado por 1000, enquanto ele apodrecia em uma cela, assistindo às notícias de como sua filha morta estava construindo o legado que ele havia falsificado por décadas. Richard havia tentado apagar Jasmine da história, mas ela não apenas reescreveu sua própria narrativa, ela transformou sua dor em combustível para iluminar o caminho de milhares de outras crianças. Hoje, enquanto Richard conta os dias em uma cela fria, acordando como o barulho das grades e dormindo no concreto, Jasmine acorda todos os dias em seda egípcia, sabendo que está vivendo a vida que sua mãe sonhou para ela. E essa é uma vitória que nenhuma prisão, nenhuma mentira, nenhuma traição pode tirar. Se esta história de justiça, família e transformação tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que às vezes os fins mais improváveis são exatamente aqueles que precisamos ouvir, porque a verdadeira vitória não é apenas sobreviver à tempestade, é se tornar o raio que transforma sua sobrevivência em luz para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão.